E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu representantes das centrais sindicais no Palácio do Planalto. Durante o encontro, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho permanente para debater a valorização do salário mínimo. E para nos trazer mais informações sobre este encontro é que conversamos agora com o Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, que é a UGT, e presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Patá, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, é um prazer em estar já pela terceira vez ou mais, e cada vez que me telefonam é uma alegria, porque é um canal que dá informações precisas, formador de opinião e tem uma fidelidade extraordinária. Então, cumprimento vocês e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Maravilha. Patá, então vamos falar sobre esse encontro que aconteceu. As centrais sindicais voltaram a entrar no Palácio do Planalto agora, depois de 4 anos aí de uma lacuna, onde as centrais não eram recebidas pelo então presidente. Me conta um pouco mais deste encontro, da simbologia dele e um pouco do que foi retirado, por exemplo, esse grupo permanente para discutir a valorização do salário mínimo aqui no nosso país. Bom, foi muito emocionante por 2 motivos importantes. Porque a reunião, na realidade, inicialmente era para ser apenas com os presidentes das centrais. O Lula resolveu ampliar, e foram mais de 700 sindicalistas do Brasil. É uma coisa até engraçada, porque a UGT vai fazer o seu congresso em maio, e vai fazer em São Paulo, e aí o pessoal do Norte e Nordeste reclamaram, a passagem está muito cara, como é que nós vamos para lá? E causou uma maior confusão. Mas para ir ver o Lula, não quiseram nem saber do preço da passagem, e foram mais de 160 pessoas só da UGT. Ou seja, o valor desse convite que o Lula ampliou para todas as categorias e várias centrais sindicais, teve uma questão simbólica extraordinária. O Lula com os trabalhadores, não com poucas pessoas, mas com os trabalhadores de uma forma. Estava lotado, homens, mulheres do Brasil inteiro. Essa foi a primeira questão. A segunda é que realmente, logo depois do dia 8 de janeiro, é como se fosse um desagravo do trabalhador para com a presidência, para com o povo brasileiro, por conta do absurdo que fizeram dia 8 de janeiro em Brasília, nos 3 poderes. E não há dúvida nenhuma que o movimento sindical, durante os últimos 6 anos, não pôs o pé no palácio, que é o palácio do povo, o palácio do trabalhador e da trabalhadora. Então, muitos símbolos estavam dentro dessa atividade extraordinária, uma emoção atrás da outra, né? Dentro daquilo que é fundamental do nosso país, os trabalhadores serem recebidos pelo presidente da República, que abriu os braços, abriu o palácio e recebeu todo mundo com um sorriso extraordinário. Fora isso, teve os discursos de cada central, competiu a questão dos trabalhadores em plataformas. Eu fiz lá as valorizações importantes, que é um dos temas que o presidente Lula, desde a campanha, tem abraçado, e com o Marinho como ministro do Trabalho, com certeza absoluta, vai sinalizar caminhos importantes a respeito desse tema. E naquilo que você está nos dizendo, que foi o salário mínimo. Né? O salário mínimo também é um elemento que o Lula estava defendendo na campanha, porque quando o presidente ele adotou uma política exitosa, que foi a recuperação da inflação mais o que cresceu o PIB nos 2 anos anteriores. Então, ele sempre comentou que quer e fará isso, só que ele foi surpreendido, não é, pelos nossos economistas e principalmente pelo ministro da Economia, não é, que nós não temos tantas condições como gostaríamos para poder fazer frente a um aumento do salário mínimo desejável. As centrais pediram 1.342, o salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro está 1.302, tem a inflação mais um 1,4% de crescimento, mas está aquém do que nós estamos conversando, e se fala muito em 1.320. O que nós sabemos é que foi assinado ontem
uma decisão onde, criada essa comissão, em 45 dias, nós vamos estar juntos também, para apresentar um valor que seja factível, né? Eu tenho a expectativa que vai ser em maio, não foi dito nada, porque senão não precisava nem criar essa comissão, mas é a minha expectativa e que a partir de maio, no mínimo, seja 1.320. Mas o mais importante é o conceito aprovado. Mesmo que esse ano nós não consigamos os 1.342, mas já tendo esse conceito aprovado, é uma demonstração do governo em cumprir aquilo que ele falou na campanha, porque um dos elementos mais importantes de distribuição de renda é o salário mínimo. Porque o salário mínimo, já por si só, milhões de pessoas adquirem uma outra condição, mesmo que sejam valores que aparentemente são pequenos, mas a somatória deles, multiplicado por milhões, são valores que vão injetar na economia recursos para fazer a economia rodar. E, além disso, temos 5 estados que têm pisos regionais, que também serão pressionados a aumentar os seus salários nesses estados. E o mais importante para todos nós, os centenas de sindicatos do Brasil, com o salário mínimo ampliado, os nossos pisos das categorias também o serão. Então, na verdade, uma questão que pode potencializar uma possibilidade efetiva de ampliar a nossa massa salarial, que é fundamental para o Brasil iniciar um processo de estar com o seu consumo ampliado, a sua produção sendo requisitada e os empregos garantidos. Patá, junto a essa valorização do salário mínimo que o governo do presidente Lula tenta, né, e trabalha firmemente para, né, fazer com que a gente não viu nos últimos anos principalmente, foi falado ali com as centrais sindicais também sobre o imposto de renda. E aí tenta-se, obviamente vai ter que ter muito esforço até para tratar desse tema com o Congresso Nacional, por conta, né, um tema delicado que é a reforma tributária, porque lida com interesses ali, é sobre taxação dos mais ricos, né, que foi promessa do governo anterior também e que, na verdade, só foi promessa e não foi para frente. E, né, coloco junto a isso, para que você faça uma avaliação, um estudo da Oxfam no contexto do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que a taxação dos super ricos tiraria 2 bilhões de pessoas na pobreza no mundo. Então, como que o Brasil, né, a gente pensando nesse contexto do imposto de renda e relacionando com isso também junto com o salário mínimo para poder melhorar esse poder de compra e cobrar realmente de quem tem mais. E aí a gente está falando aí não é só de 5 mil reais, é muitos valores altíssimos, né? Olha, esse também foi um tema tratado e de forma muito forte pelo presidente da República. Ele falou que não é possível só os trabalhadores pagarem impostos no Brasil. E ele também vai debater, vai dialogar, porque, logicamente, se fosse o interesse e a decisão exclusivamente dele, ele já faria uma medida provisória já hoje para resolver isso. Mas ele também mostra a sua sensibilidade e capacidade de ser do diálogo. E falou várias vezes que é importante a interlocução com o parlamento, porque é lá que vai resolver. Tanto uma coisa como outra, tanto o salário mínimo, quanto essa questão do imposto de renda, e como principalmente a reforma tributária, que ele adiantou que o Haddad já anunciou que quer, nesse semestre, já dar uma boa valorização nessa reforma tributária que está tramitando há décadas, pelo menos 2. E essa reforma tributária ela vai estar incluída, com certeza absoluta, temas como, por exemplo, a desoneração da folha, que é uma questão que é muito reclamada pela área empresarial e que algumas das vezes tem razão, mas tem que ter alternativa de como que o governo vai receber recursos tributários se não tem se essa desoneração continua, né? E se aumenta para 5 mil reais a isenção do salário mínimo. São 2 questões relevantes, mas que nós temos que ter a capacidade de solucionar. Porque, primeiro, não pode ficar nas costas do trabalhador a contribuição tributária da forma que está hoje. É excessiva, né? E é um absurdo, porque faz as pessoas que ganham poucos recursos, 2 mil e poucos reais, estão pagando imposto de renda. Que é um absurdo uma coisa dessa. Né? São valores que muitas vezes não dá nem para sustentar a família, ele e a família, e ele é obrigado a pagar imposto de renda.
Então, são temas relevantes e o Lula, no discurso dele, firme, mas fortíssimo, mandou uma mensagem para o Brasil, para toda a sociedade, que não dá mais para o nosso país ter esse desequilíbrio. Os mais ricos não pagam absolutamente nada e os pobres, ou quase pobres, é que contribuem para o nosso país. Ou seja, como é que pode deixar de comprar o leite para pagar imposto de renda? Não é? Então, é um tema que nós vamos estar junto às centrais sindicais, é um tema de campanha também, mas o Lula demonstra que ele, com todo o carisma, com toda a capacidade que ele tem de liderança no nosso país, mas ele tem um equilíbrio extraordinário. Ele quer que os poderes sejam respeitados. Então, o executivo vai mandar mensagem, o parlamento vai analisar a mensagem e nos cabe, enquanto trabalhadores, representantes da massa de gente do nosso país, eu sou comerciário, tem várias outras categorias, todos unidos para que a gente possa subsidiar, dialogar com os líderes dos partidos políticos, dialogar com a área empresarial e temos um pacto. Nós queremos, o Brasil é um país rico, o Brasil que tem maior terra agricultável do mundo, não existe, nem a China, que é muito maior que o Brasil, tem tanta terra como o Brasil. Temos 3 safras por ano, temos minérios, mas de tudo quanto é jeito. Não é? Temos aí até o minério da bateria, que só tem em Araxá, 95% dos minérios que produzem as baterias que vão ser as mudanças dos carros a combustão por carros elétricos, é no Brasil. O Brasil é um país abençoado por Deus e tem um povo extraordinário. Então, com certeza absoluta, esse governo vai ser o governo que vai fazer grandes mudanças. Reforma tributária, mudança na tabela de imposto de renda, possibilidades efetivas da desaceleração da folha para que nós possamos ter as empresas com mais capacidade de gerar empregos. Ou seja, temos um caminho extraordinário, tem uma avenida maravilhosa para transitar. E com certeza nós vamos. E o Lula já deu a mensagem, foi uma das mensagens mais fortes que nós tivemos. E, além disso, pesquisas que saíram desses primeiros dias de governo, 64% da população já está aprovando. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem o apoio do povo brasileiro. E é o povo que vai continuar, como ele disse, né, para colocar pressão para que as coisas andem, senão acha que tá tudo bem, né? E foi muito legal essa fala dele junto ali nesse contexto. Ricardo Patá... Ele até me perdoe que ele pediu, ele exigiu. Cabe a vocês, nos pressionem. E nós vamos fazer a nossa tarefa no sentido de termos um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de educação, um Brasil de saúde e de cidadania. Perfeito. Ricardo Patá, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e também atua como presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigado. Eu que agradeço muito. Olha, só chamar, estou às ordens. É muito bom falar com vocês. Um abraço.